Está na hora do café missioneiro. Está na hora do café missioneiro. Até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária de Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 1h16, temperatura de 23 graus. Muitos cientistas dizem que esta é a temperatura ideal para a vida. Então estamos a pleno êxito nesta segunda-feira. Walter Portaletti está aqui comigo para, depois de uma gazeada de uma semana aqui, com justificativas e tudo, ele está conosco de volta para nos atualizar de algumas questões importantes ligadas à questão do Procon e à operadora Oi, por exemplo, além de outros assuntos aí que foram destaques e também uma análise das principais publicações do final de semana, das últimas horas, no site novoshorizontesfm.com. Pois muito boa tarde, Walter Portaletti, e vamos começar a falar sobre o Dunga. Existem aqueles momentos em que um assunto vaza, existem os momentos das especulações, existem os momentos em que chega a hora de se publicar. Pois eu tive que viver essa decisão, Walter, no sábado, alguns minutinhos antes da partida do Grêmio, ali às 18h30. O que ocorreu? O Noveleto, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, deu uma entrevista para os meios de comunicação da capital, dizendo que ele tinha um compromisso com o Dunga para que o Dunga fosse para a Venezuela treinar a seleção venezuelana. Mas que o Dunga tinha desaparecido, não tinha dado notícias, e que isso era, para ele, Noveleto, o principal indício de que o Dunga seria o técnico da seleção brasileira. Esta então foi a primeira notícia que, com esse faro que a gente tem, né? Claro que pode se enganar às vezes, com o cheiro de carniça e não ser, indicava, e eu ouvi de um amigo em particular que trabalha na Bandeirantes, o Ribeiro Neto, dizendo que ele, enfim, abandonaria tudo se aquilo não fosse verdade. A partir disso eu resolvi, eu vou publicar isso, mas não dizendo que o Dunga é o técnico, e sim que o Noveleto disse que o Dunga era o técnico. E o interessante para nós, como um veículo de comunicação pequeno, publicar isso naquele momento, é um furo de reportagem, afinal, claro que baseado numa interpretação, em dados, alguns dados que foram colhidos, um telefonema, uma troca de e-mail, enfim. E a notícia só foi amplamente divulgada a partir da noite de ontem, a partir do momento que isso foi para o Fantástico, que o Sport TV começou a discutir essa questão, enfim. Como que tu enxergas esta volta do Dunga à seleção, Walter? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Satisfação estar de volta contigo. Já pedindo 1000 desculpas pelo atraso. Eu faltei justamente para verificar aquela situação de se tua falta faz falta. Ah, sim, tá bom. Eu sempre digo, não falte para que os outros não percebam que tua falta não faz falta. Tá bom. Então, e como não fez falta, eu resolvi voltar. Não, fez falta sim. Não, mas essa questão do Dunga, nós temos bem claro, eu vejo assim, partindo do princípio do jornalismo, né? Tem que parabenizar porque o jornalista, o pulmão do jornalista, está na informação. Não ser um reprodutor, mero reprodutor. Os grandes jornalistas se fazem justamente nessa seara, de saber buscar a informação, de ter o feeling para ver onde tem fumaça. Às vezes não tem fogo, mas às vezes tem. E hoje a gente sente falta disso nos meios de comunicação, que grande parte são reprodutores. Não se preocupam com a informação de buscar, e vocês foram buscar informação, analisar os prós e contras daquela situação toda. Bom, mas dentro dessa situação do Dunga, eu vejo de uma forma. O Dunga em 94, né? 90 ele foi execrado, né? Satanizaram o Dunga e ele voltou em 94 como salvador da pátria. Agora, novamente, o Dunga
em 2010, aquele jeitão dele, treinador, fez uma campanha que não foi uma campanha medíocre, uma campanha boa, né? Bons resultados em campo, estava moldando uma base. Foi apenas 6 derrotas, eu acredito. 12 empates e 42 vitórias. Campeão da Copa América, campeão da Copa das Confederações. Se é por vitórias e por postura em campo, a seleção de 2010 não era uma seleção ótima, mas não era péssima, medíocre, era razoável para boa. Sim. Né? Eu vi até um certo futuro naquela seleção, a base. Mas foi execrado, da forma que a gente percebeu na época. E agora, não sei se por lance de marketing ou o quê, mas o Dunga novamente é chamado. Né, e amanhã vamos ter essa confirmação, né, Fábio? Mas para ele, pessoalmente, como é aquela situação, olha, disseram que o meu trabalho não prestava, mas agora estão me chamando novamente. Né? Para o futebol brasileiro, eu não vejo a solução ideal. Porque esse negócio de tapar vazamento, tapar furo, isso é para reforma mal feita. Tu tem que fazer uma reforma de base. Não adianta você... Isso demonstra mais uma vez, alguns puristas poderiam chamar isso de um processo de autofagia, retroalimentação, ou, enfim, essa coisa que a CBF trabalha em círculos, né? Ela vai e volta para o mesmo lugar, e volta e vai. Exato. E quem sabe seja, né? A gente apenas aqui, à distância, vai assistir isso, eu acho, né? E tomara que não sirva para que o resto do país, mais uma vez, fale mal dos gaúchos. Né? Exatamente, porque sempre lembro dos gaúchos, né? Foi assim com o Dunga, com o Filipão. Mas de qualquer forma, eu vejo, nós precisamos de reforma de base. Começou uma das questões que sempre me preocupa, a questão de futebol, horário de jogos, né? Calendário dos jogos. É massificante. Nossas equipes não têm nem tempo disponível para fazer um torneio, participar de eventos na Europa, sair do país, né? Fazer essa integração, respirar outros ares. O calendário não propicia. Nós também temos a questão dos jogos às 10 horas da noite de semana. Tem uma lei que a gente chamou a atenção aqui até a semana passada. É uma proposta de se criar uma regulamentação para que as partidas não terminem após as 23h15. Ou seja, faria com que as partidas começassem no horário da novela. E daí a coisa vai complicar. Aí, né? Porque nós temos essa questão do embate das grandes redes, né? A questão de novela, da transmissão, principalmente de uma rede. Sim. O grande problema é uma rede. Mas a Band entraria junto também nisso, porque ela tem um contrato com o R.R. Soares, que ele vai até às 9h30 da noite, e isso também complica um pouco mas ali. Os contratos têm prazo de início, de término, podem ser alterados. Basta ter boa vontade. Walter, no começo do mês, o PROCON suspendeu os serviços da Oi em Santa Catarina por 5 dias. Tá? Foi uma medida cautelar que levou em consideração as inúmeras reclamações referentes à não instalação de novas linhas telefônicas. Esse assunto a gente conversou aqui e, inclusive, tu foste participar de uma reunião e eu gostaria de saber como é que está essa situação, se o quadro ele está melhor do que estava há 15 dias atrás, o que realmente está acontecendo, se o serviço está sendo efetivamente realizado, Walter. Bom, a empresa terceirizada ela retornou aos serviços, a greve foi suspensa, eles entraram num acordo, os serviços já começaram a ser retomados, nós tínhamos mais de 500 pedidos na região, mais de 300 em Santo Ângelo, de reparos, instalação de linhas novas e mudança de endereço. Alguns consumidores ficaram um período superior a 30 dias incomunicáveis, sem o serviço prestado pela operadora, e através do PROCON estadual, em contato com a Oi, chegou-se a um acordo da seguinte forma: a Oi não vai cobrar dos consumidores, e não deveria também, né, essa questão do tempo em que o serviço não foi prestado de forma eficiente. Ou seja, se você ficou 20 dias sem usufruir dos serviços da operadora, certo? Você não pagará esses 20 dias. Para tanto, Fábio, é necessário que os consumidores procurem o PROCON, façam essa solicitação via PROCON, e aqueles municípios, nossos ouvintes das cidades vizinhas que não possuem PROCON, preste atenção, entra no site do PROCON RS,
À direita vai ter um link verde, tá? Onde você vai cadastrar o teu telefone, vai informar o período em que você ficou sem acessos, certo? O PROCON vai repassar isso à Oi e haverá um remanejamento, digamos assim, da tua fatura. Nós já estamos conseguindo isso via PROCON de Santo Ângelo, com desconto proporcional ao período que o serviço não foi prestado. Nada mais justo. Quantos dias leva-se, em média, na transferência de um telefone? Tu tem essa informação? Por exemplo, entre a solicitação, digamos, uma empresa, e o pior é a situação das empresas. Sim. Né? Por exemplo, uma empresa que está trocando de endereço, a gente nota, por exemplo, aqui no próprio prédio, aqui, a gente nota mudanças, empresas que vêm, empresas que vão, escritórios e tal. É uma situação muito delicada de tu dependeres de internet e telefone. Quanto tempo leva-se efetivamente entre a solicitação e a transferência, Walter? Nós temos no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22, a questão, os órgãos públicos por si, ou suas concessionárias ou permissionárias, prestarão um serviço adequado, eficiente e, quanto aos essenciais, contínuos. Telefonia é essencial. Sim. Tem que ser contínuo. Tem que ser eficiente. Eu não posso, hoje, em século XXI, entender que um prazo superior a 5 dias úteis seja eficiente. O máximo 5 dias úteis. Não tem um prazo definido, claro. Né? Isso é subjetivo. Levando em consideração a questão da essencialidade e da eficiência do serviço prestado. 5 dias úteis é um prazo excelente para que a mudança de endereço seja realizada. E se consegue fazer nisso? Aí é que entra a questão, viu, Fábio? Não somente na telefonia, mas em outras áreas, né? Muitas vezes as empresas, por questão de economia, né, não contratam funcionários, não terceirizam os serviços, investem de forma muito pequena nessas áreas, e nós temos um serviço que muitas vezes ultrapassa aí 10, 15 dias. Tá? Mas qualquer problema, questão de lucros cessantes, questão de problemas decorrentes dessa situação, o consumidor tem toda a liberdade de ingressar em juízo e solicitar uma reparação. E a saída seria essa, não teria como, por exemplo, a pessoa pedir antes, enfim, não tem... É algo complicado, efetivamente. Se você vai realizar uma mudança de endereço, né, você tem que se planejar, nada de uma hora para outra. Nada de uma hora para outra, mas fazer esse planejamento adequado para que não chegue em cima do laço, em cima da hora, para realizar esse trabalho. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo e em seguida continuamos o bate-papo com Walter Portaletti. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Que recebe hoje Walter Portaletti e a gente, a partir de agora, interpreta algumas notícias, algumas informações do final de semana. Um dos textos mais compartilhados e lidos. Tomara que as pessoas tenham lido até o fim. Eu já começo falando exatamente isso. E o texto fala exatamente sobre isso. Denominando a geração, incluindo todos nós, independente da idade, como a geração só a cabecinha. O que seria isso? É um amontoado de pessoas que vive com pressa, pessoas ansiosas demais para se aprofundar nas coisas e que só lemos o título, comentamos sobre esse título, compartilhamos esse assunto, mas a gente não lê efetivamente os textos que compartilha até o final. A gente não precisa ler porque ninguém lê. É mais ou menos essa a ideia. Esse título foi publicado no site da revista Galileu pela jornalista Bia Granja. Ela é curadora do UPix e do Campus Party e o trabalho busca entender justamente o que os jovens brasileiros, a forma com que os jovens brasileiros usam a rede e
da forma que também se expressam em movimentos culturais. Nós já tínhamos falado sobre esse assunto, mas não tínhamos achado uma denominação. É uma denominação pesada, pejorativa até, né, Walter? Só a cabecinha, isso dá para ser interpretado de diversas formas, mas é muito interessante, porque tem muita gente, por exemplo, que ela cita como exemplo, no texto dela, um compartilhamento que teve há alguns dias atrás, de que o ator Selton Mello participaria de um dos principais seriados da TV no momento, que é o Game of Thrones, e isso foi publicado, disseminado por portais, por sites e tal, e era um hoax, como se diz, uma grande mentira que se transformou numa bola de neve. E a gente se frustra até em ver pessoas formadoras de opinião compartilhando estas mentiras, esses pega-ratões. Eu sempre digo, Fábio, que tudo tem seu lado positivo e negativo. O negativo depende mais das nossas interpretações, nossas ações. Hoje, nós temos uma facilidade do acesso à informação, certo? Compartilhar informações, não o conhecimento. Vamos separar conhecimento e informação, são coisas distintas. A informação, basta tu pegar o tio Google aí, tu tá dentro da informação. Agora, o excesso de informação, dependendo como você trabalha com ela, se te falta aquela paciência, aquele feeling para pesquisar, para interpretar, pode te levar a situações cômicas até. Nas redes sociais tu percebe isso. Outro dia eu estava vendo, um amigo comentou sobre um vídeo do Elvis Presley, que eu acho fantástico, um dos maiores cantores do mundo, quase insuperável. Um vídeo dele em 1968, né, num barzinho cantando, fazendo um solo de violão, e de repente entra uma menina, né, a Martina McBride, country pop, ela canta country pop. Fantástica a voz daquela guria. Guria em termos, né, nossa idade. E aquela montagem daquele vídeo, parecia que os dois estavam cantando juntos naquela época. Fantástico. E alguém comentou hoje de cara, a filha do Elvis cantando com o pai. E houve um compartilhamento absurdo daquilo. Né? Até que alguém disse, mas não é a filha do Elvis. E eu já fui atrás da informação, antes de compartilhar a informação e descobri que era essa cantora country, a Martina. Mas é um exemplo, só a cabecinha, porque vem uma informação aérea e o cara começa a disparar para todos os lados. Isso acontece nessa questão do lazer, do esporte, da cultura, enfim, nos assuntos sujeitos. E principalmente, agora a Copa do Mundo, saiu aquela informação sobre a Copa estava comprada, o rolo. A mesma informação foi feita em 2006, em 2010, mudaram os personagens. O mesmo texto. Mesmo né? texto. Com um tal de um jornalista da Globo, lá, que é um cara que nem existe. Nem existe. E isso que é o incrível. As pessoas que montam esse tipo de material, elas se valem de alguns elementos muito importantes e muito sérios na construção de uma notícia. Forjam elementos que teoricamente dariam veracidade para isso. E na verdade é um emaranhado, é um labirinto de mentiras aí, e que as pessoas, né, compartilham. E principalmente quando tu entra na seara do que é legal dentro da legislação, e o que é justo, ou que seria antiético, não é moral, mas é legal. Nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Aí tu compartilha até blogs, Fábio, né? Pega uma fotografia de um carro e compartilha uma informação, uma ilegalidade dentro de um órgão público. E na verdade não é uma ilegalidade. O próprio Supremo Tribunal de Justiça já deu decisões da legalidade daquele ato. Aquilo não tem nada de ilegal. Pode ser considerado imoral, antiético, uma questão aí subjetiva de cada um, mas quanto à legalidade não tem nada de ilegal. E as pessoas começam a compartilhar aquela informação como se fosse algo ilegal. Onde estão os poderes constituídos, o judiciário que não... E vira um velho blá blá blá, né? Mas isso eu acho que entra daí na responsabilidade efetiva, na formação, eu te diria, na formação
de quem... e daí isso se transforma em irresponsabilidade. E as pessoas até interpretam algo como normal. Né? Exato. É terrível isso. Esse fato, esse teu relato aí é algo absolutamente terrível. Como terrível é também uma das informações que está no site da Novos Horizontes, que o mundo desperdiça 30% dos alimentos produzidos. É isso mesmo. São dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Esses dados foram divulgados na última semana e é algo absolutamente lamentável. É mais ou menos, e o exemplo que está no texto é muito verdadeiro. Nós, muitas vezes, desperdiçamos uma cenoura porque esta cenoura é torta. Vocês acreditam? Um tomate porque ele não tem o tamanho padrão e por aí vai. Isso faz com que 30% dos alimentos de todo o planeta que poderiam estar alimentando quem não tem o que comer, pode ser algo piegas para alguns estarmos falando sobre isso, mas é que aqui no Brasil nós temos também números bastante desastrosos nesse sentido, ligados ao manuseio, ligados ao transporte. E mesmo aqui, numa cidade onde o consumo não é tão grande, se compararmos aos grandes centros, encontramos esse desperdício. Eu estava vendo essa matéria de vocês e a questão de transporte no Brasil, né, responde por 50% das perdas. Basta você ficar em frente a grandes redes de supermercados, né, e presenciar o descarregamento de produtos, de verduras, legumes, né, aquelas caixas ainda de madeira, sobrecarregadas para aproveitar o espaço, né? Eles colocam até 30% a mais do peso ali. E tu imagina, aquelas frutas ou verduras e legumes acabam muitas se perdendo no transporte, Fábio. E tu não vê uma investida maior, até próprios órgãos públicos, educacionais, nessa questão de incentivos também, né, para se evitar essa perda. Lembra que um tempo atrás nós inauguramos em Santo Ângelo um armazém da Ceasa? Já faz algum tempo. Já faz algum tempo. Houve todo aquele circo em volta. E na época eu dizia, primeiro nós precisamos ter o produto aqui próximo, certo? Para produzir aqui perto. Porque até hoje eu fico pensando, tu trazer de Porto Alegre são quase 500 quilômetros de transporte, algo que tu poderia produzir aqui na região, que tu não produz. E trazia para a Ceasa, para daqui ser reabastecido, redistribuído no caso. E o galpão da Ceasa ficou tirado às traças, virou um galpão tapera, às margens da RS 344. O que também vem contribuir com isso, de desperdício. Quantos alimentos relacionados ao transporte, mais diretamente. E essa cultura nossa, né, Fábio, de querer aquilo que está perfeitinho, aquele tomate no padrão, aquele legume. No mercado percebe muito disso. Né? E, por exemplo, o caso das bananas, né? Dias atrás, uma reportagem deixou, a partir de um estudo, deixou muito claro que a banana com a casca mais feia, com a casca mais preta, ela possui muito mais propriedades, inclusive anticancerígenas, enfim, propriedades que associam o seu uso a uma melhor saúde do que uma banana amarelinha. Lá na chácara nós plantamos um pouco de tomate, uma horta, e eu não consegui produzir um tomate tão bonito, né, quanto esses que nós encontramos nas grandes redes. Certamente porque tem outros produtos por trás da produção. Tem um outro aditivo. A naturalidade dele é perdida nesse sentido. Muitas vezes aquele que não está tão bonito, não encanta tanto aos olhos, né, ele é mais natural ainda do que esses outros. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo e em seguida nós falaremos que diminuiu o dinheiro enviado para fora do país pelas montadoras. Em seguida.
A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Mistoneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Quem acessar o site da Novos Horizontes poderá ver já, não precisa esperar o jornal de amanhã, poderá ver a cobertura do Seminário de Educação Regional que iniciou na manhã de hoje em Santo Ângelo, com o conteúdo em texto, vídeo, fotos e áudio, obviamente. E tudo lá da 7ª edição do Seminário Regional de Formação de Gestores e Educadores reúne 58 municípios que integram 10 coordenadorias regionais de educação. É bastante gente reunida no Centro de Cultura. Santa Rosa, Palmeira, São Luís, Carazinho, Erechim, Juiz, Soledade, Três Passos, Cruz Alta e Santo Ângelo. Todo esse pessoal está discutindo questões envolvendo a educação. A programação completa deste evento, que ocorre durante toda essa semana, com os horários muito bem especificados, tudo, está no nosso site, inclusive com uma reportagem em vídeo. Como eu disse, não precisa esperar o jornal de amanhã para saber o que acontece hoje. O evento começou às 8h30 da manhã e às 11h15 da manhã já tínhamos a cobertura publicada no nosso site. Pois, além disso, uma questão que começa a preocupar, mas muito mais as montadoras, né? Já começa aquele zum, é impressionante. As pessoas podem dizer, o Fábio está batendo sempre na mesma tecla, mas é algo que me enche muito o saco mesmo, Walter, ter que ler, ou enfim, notícias como essa. Mas pelo menos daí tem o outro lado. Diminuiu em 58% a chamada remessa de lucros. O que é isso? É quando tem uma multinacional aqui no país e ela manda a grana que ela ganha aqui dentro dos brasileiros para fora, para que essas empresas, as matrizes, desfrutem de todo esse lucro, pois o setor automotivo é assim. 58% das remessas de lucro para o exterior entre janeiro e maio desse ano caíram. Por quê? Porque caíram as vendas internas, não está se comprando tanto veículo como se comprava. Isso pode ser um sinal de um caminho de recessão, enfim, mas o que acontece efetivamente é que as montadoras já começaram a pressionar o governo, Walter, para que ganhem alguma isenção, alguma coisa. Sempre, redução do IPI, alguma vantagem econômica. Eu lembro que no governo Collor, quando ele falava que nossos carros somos carroças, nós abrimos o mercado e foi espantosa a chegada dos importados, principalmente, de montadoras aqui no Brasil. Evoluímos um pouco nesse sentido, mas nos tornamos reféns também, Fábio, dessa questão econômica ligada às montadoras. Hoje, as montadoras têm uma forma de pressão muito grande para cima do governo na área fazendária. É inimaginável para nós cidadãos. A força que eles detêm nessa questão. Basta eles ameaçarem com demissões, que parte de 1.000 funcionários demitidos e tal, e aquela pressão pela redução, e aí eles ganham uma redução de IPI, ganham vantagens, né? E nos vendem ainda veículos, e não é só por culpa dos impostos, isso está mais do que claro, veículos de primeira linha, né? E a gente passa a comprar, pagar por veículos de primeira linha, aqueles carros completos, que são os táxis na Argentina. E isso é algo que circula por aí, a gente é só pesquisar sobre esse assunto, quadros comparativos dos valores dos veículos produzidos aqui e vendidos aqui e vendidos no exterior. Apesar deles serem importados, digamos, um veículo brasileiro comercializado no Chile, ou na Colômbia, ou no México, ou na Argentina, ele custa muito mais caro custa muito mais barato do que custa aqui, embora seja produzido no Brasil. Isso é algo que não poderia ser admitido, pois tomara que essa diminuição das remessas de valores para o exterior perdure,
porque isso fará com que, obrigatoriamente, o lucro dessas montadoras diminua e, porque se elas querem ser competitivas, elas terão que diminuir o lucro, mantendo pelo menos esse preço, mas daí saberemos que eles estão ganhando menos. E hoje se faz muito comercial em cima disso, de carros populares, né? Preços módicos, mas daí você vai olhar os veículos e você começa a contrabalançar isso com um veículo um pouco melhor e tu vê que o preço dispara. Pois é. Pois encerramos o nosso programa falando de uma notícia publicada também no nosso site, que foi levantado pelo Transparência Brasil, absolutamente interessante. Em tribunais de contas pelo país, 23% dos conselheiros respondem a ações na justiça. Isso foi uma pesquisa realizada pela ONG Transparência Brasil, que aponta um número alto de conselheiros com suas contas rejeitadas. E o mais interessante desse levantamento é o seguinte, que embora técnicos, por exemplo, nós temos aqui um técnico, uma pessoa que se especializou na questão do direito do consumidor. Se dados técnicos levantados por especialistas muitas vezes são apresentados para esses conselheiros, os conselheiros decidem sempre levando-se em conta questões políticas e não questões técnicas. Walter Portalete. Isso é de doer, né, rapaz? É de doer. E hoje até eu comentava com um estagiário com relação ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, a existência dele já perdura mais de 3 séculos. Em 1680, o governo de Portugal já criava aqui um núcleo de controle das contas públicas. Com a chegada de Dom João VI em 1808, nós já tivemos também a criação do Conselho Fazendário. Depois, o Visconde Barbacena, em 1826, ele sugere a criação de um tribunal deste porte, né, para a avaliação das contas públicas. E somente o ministro da Fazenda, em 1890, chamado Rui Barbosa, toma a iniciativa de criar um tribunal de contas naquele período. Aí nós passamos os períodos ditatoriais de 34, a Constituição, em 67 houve um regresso, mas a de 37 ela coloca os tribunais de contas da União, né, com essa capacidade deles de fazer julgamentos, avaliações técnicas. Depois, em 46, se eu não me engano, eles começam a avaliar a questão de aposentadorias. Em 67 há um regresso. Em 88, o Tribunal de Contas ganha esse perfil que nós conhecemos. Mas, infelizmente, né, as indicações para os conselheiros vêm do Legislativo e do Executivo. Isso aí eu faço a seguinte questão, o seguinte comentário, meus amigos. Se a política está viciada, a gente encontra o sistema político partidário, política em si não é viciada, política é essencial. Mas o sistema, né, de montagem desse quadro é viciado com aquele toma lá da cá, troca de favores e tal. Como é que isso não vai respingar dentro de um Tribunal de Contas? E aí, aquela velha frase dita por nossos avós, Fábio, de a raposa cuidando do galinheiro. E o que tu falaste, eu vivenciei isso em Porto Alegre, visitei o Tribunal de Contas do Estado em determinada época, até para tomar conhecimento de como funcionava, aquelas questões. Havia na região uma prefeitura, um prefeito respondendo um processo lá dentro do tribunal. E a informação que nós levantamos é essa que você deu há pouco. Os técnicos que são concursados, né, pessoal de carreira, eles fazem todo o acompanhamento, levantam as irregularidades, levantam todo o processo, encaminham, cai na mesa de um conselheiro e simplesmente o conselheiro pode refutar toda aquela investigação. Mesmo que ele não saiba nada do assunto. E geralmente não sabe. É a indicação. Cargo vitalício, certo? Aposenta-se com 70 anos, um salário de R$27 mil, certo? Indicação é sempre o membro mais, digamos, mais idoso, mais experiente. Há um revezamento de partidos, né? Um partido tal no ano, outro partido indica, e assim aquele deputado que você está
elegendo este ano, que tem uma idade já avançada, se o partido dele caber a partir dele indicação para o Tribunal de Contas, o ano que vem pode ser que ele se torne um conselheiro de um tribunal. E aí tu vê no Amapá, nessa tua reportagem que vocês levantaram, pessoal ligado a desvio de verbas públicas, um outro que assassinou a esposa, respondeu por processo de homicídio. E aí nós temos a raposa cuidando do galinheiro. E eu faço uma questão, por que nós não temos um Tribunal de Contas o mesmo sistema de carreira da Receita Federal? Vocês já imaginaram a Receita Federal da forma como ela é hoje? A Polícia Federal e próprio Itabaraty sem indicações político-partidárias? A Receita Federal, tu não tens essa indicação. Seria bem melhor, né? E funciona. Tanto funciona que a gente percebe aí o medo que se tem do leão, né? E a própria Polícia Federal, a gente percebe como funciona. Porque nós não temos essas indicações ligadas diretamente a partidos políticos, interesses políticos partidários também. E é difícil, Fábio, né? Que você nomeado como conselheiro, amanhã ou depois você tenha que julgar, né, ser relator de um processo onde pode estar um colega, prefeito, um parente, um amigo. É muito complicado. Exatamente. Deveríamos ter transparência e como gostaríamos que esta política fosse diferente. Esteve comigo Walter Portaletti, 1 minutinho para as 2, Vivian Ferraza assume a partir de agora a Novos Horizontes. O meu boa tarde e amanhã o Café Missioneiro estará de volta. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.